Graças a Deus. Pela boa mão do Senhor e o cuidado do Senhor conosco, pelo cuidado que o Senhor tem conosco neste mês especial da família, nos chama a atenção como nós intensificamos o olhar para a família e também dos desafios que cada lar enfrenta. Você talvez possa observar um pouco mais as lutas e as dificuldades que a família passa, a sua casa passa, que você, como membro da sua família, passa, e como Deus é gracioso em te manter de pé. Você já se apercebeu disso? Quem te mantém de pé é a graça do Senhor. O Senhor que nos sustenta em todo o tempo. Mas há sempre algo que o Senhor vai nos desafiar. Há sempre algo que eu e você seremos aqui acometidos, não só dos desafios, mas também de termos olhares atentos para as questões que vão também vir para bombardear a sua casa, bombardear a nossa família. Em todo tempo, eu e você somos bombardeados por setas agudas do valente que vem contra nós. Mas eu e você precisamos confiar que o Senhor está conosco e Ele está nos instruindo para que tenhamos uma família forte, coesa e uma família bíblica, que é o que hoje, um grande desafio, uma família forte, coesa e bíblica, é o que nós hoje precisamos ser para uma geração que está se distanciando celeremente da palavra do Senhor. Muito rapidamente nós vemos lares que estão abandonando a verdade santa, abandonando os princípios da palavra do Senhor. E eu quero convidar você hoje para pensar comigo aqui numa temática que é urgente para nós. Eu quero convidar você a pensar comigo, a partir do texto que leremos, sobre o resgate da família. Uma luta, o resgate da família, uma luta. Eu te chamo a atenção do texto que está em 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30, eu convido você para ler comigo a partir do primeiro versículo. 1 Samuel, no capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo, diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, e o versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém,
e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo do Amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi das ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Pai bondoso, dá-nos graça nessa hora. Faz o nosso coração terra fértil para a Tua verdade. E edifica-nos aqui para Teu louvor e glória. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Neste desafio que eu falava a você de família, que as famílias enfrentam, esse desafio era já comum e corrente naquela época, porque os povos que eram povos conquistados tinham que ceder, abandonar os seus costumes e assumir os costumes de outros povos, ou dos povos que os conquistavam. Davi está no embate há muito tempo. Davi está desde o capítulo 21 desse texto. Nós estamos no capítulo 30. Desde o capítulo 21, Davi está em fuga, porque Saul, o rei de Israel, está perseguindo ele. Não bastasse a perseguição desse rei, desse reino, então, Davi agora vai se arranchar, vai se colocar, vai viver por um tempo no terreno dos seus inimigos. Os inimigos de Davi eram aqueles, então, que o Senhor já havia dado nas mãos dele, quando ele derrotara o gigante Golias. E Davi vai cobrar então força, ânimo com os seus inimigos, ou ali diante dos seus inimigos, passando por desafios, mas sem em nenhuma vez titubear da sua convicção de quem é o Senhor da sua vida. Davi era um guerreiro fiel, mas ele era também um servo fiel. E é interessante nós olharmos para esse texto que nas fugas de Davi contra os inimigos da sua vida, a sua casa estava com ele. As suas esposas estavam com ele. Desde o dia em que ele encontrar aqueles homens na caverna de Adulão, aqueles homens acompanham Davi, juntamente com as suas casas, suas famílias, porque viam nele um homem então justo, íntegro, que estava sendo perseguido por causa de injustiças cometidas, não por ele, e agora então, eles também se juntam a Davi, mas eles eram homens de Belial, eles eram homens que não conheciam a verdade, eram homens que não viviam como Davi.
Mas nesse desafio de Davi reconquistar a sua família, reconquistar a sua casa, estes homens vão entender da pedagogia de servir a Deus, confiar em Deus e crer no poder de Deus, transformar situações adversas na nossa história. O texto começa nos dizendo que quando eles voltam, uma batalha que aquele povo, os filisteus, ia travar com os israelitas, os próprios filisteus falam assim, esse Davi, ele vai nos enganar, é melhor deixar ele fora dessa batalha. Deixaram Davi fora dessa batalha, e Davi está agora voltando para sua casa, a essa cidade refúgio, dada então pelo rei Aquis, para ele morar juntamente com aquele povo que estava com ele. E quando ele está voltando, 3 dias de viagem, cansados da viagem, buscando um lar, buscando o aconchego da família, eles encontram tudo queimado, destruído. E agora o que fazer? O que fazer quando nós encontramos então situações adversas na nossa casa? O que fazer quando as lutas acometem o seu lar? O que você tem feito? Como você age quando as lutas batem à sua porta? Como nós agimos como servos de Deus quando a luta bate à nossa porta? Como é que eu e você agimos? Diz o texto para nós que Davi e aqueles homens, no versículo 4, que eles choraram copiosamente, choraram até não terem mais forças para chorar. Lamentaram por conta do sofrimento, da angústia, ou até por não saber, ou saberem o que havia acontecido com os seus familiares. Meus irmãos, quando nós saímos de casa pela manhã, para o trabalho, para o estudo, enfim, quando saímos de casa, qual é a certeza que nós temos? A única certeza que nós temos é que Cristo é o nosso Salvador, e é Ele que nos protege, nos guarda. É Ele que em todo tempo trata o nosso coração, e trata o nosso coração, inclusive com lutas como essa. Nós saímos de casa para uma nova semana tranquila, em paz, e alguém bate no carro da gente, ou a gente bate no carro de alguém, já começa aquele transtorno. Vai ligar, é seguro, não tem seguro, não vou bater, não vou pagar, não foi eu. Lutas. Você sai da sua casa para um dia novo, para uma nova jornada de trabalho, e lá, aquele que é seu parceiro ali de trabalho, de setor, não está bem, e começa a discutir com você e não te vê com bons olhos. Olha para esse texto. O texto diz que aqueles homens, nesta amargura que eles estavam, eles procuravam apedrejar aquele que era o ombro, aquele que era o líder, aquele que em tudo incentivava, os acolhia, aquele que acolhera as suas famílias. Eles agora querem apedrejar Davi. E no seu lar você não está safo ou safa disso, de você fazer tudo pela glória de Deus, ou para a glória de Deus e para o bem-estar do seu lar, e mesmo assim você não ser reconhecido, não ser reconhecida. Isso pode acontecer com você. E você vai chorar amargamente, e você vai se entristecer, e muito, e você vai tomar posturas que talvez se assemelhem a desses homens. Já que é pedra, então vamos tacar pedra. E aí o lar desmorona. O que Davi, ou o que Deus quer nos instruir aqui nesta noite, neste resgate então da família, dessa luta que é ter a família no altar de Deus, é eu e você entendermos que em muitas situações nós mesmos viramos as coisas, transformamos as coisas. No relacionamento, quando as coisas estão meio trincadas, qualquer palavra já vira um negócio. O que você falou? O que você disse? Como você falou? Você está me acusando? Calma, só falei aqui isso. Olha, deixou o guardanapo em cima da mesa, já vira confusão. Por que você está falando que eu deixei? E por que você não tirou? Enfim, qualquer coisa vira conflito no lar, conflito na família. E isso afasta o casal, afasta então a comunhão daquela casa. Davi está agora provando disso através daqueles que são seus amigos. Talvez enquanto eles voltavam daquela jornada de não lutarem naquela batalha, eles dissessem uns aos outros: churrasco lá na sua casa, hein?
já que nós estamos voltando, vai ter aquele tempo então de paz, vamos todo mundo lá para o jantar de casais da igreja Filadélfia de Ziclag. E quando eles chegam lá não tem nada disso. Está tudo queimado, saqueado, e pior do que isso, não tem ninguém. Se tem alguém morto lá, pelo menos eles vão chorar e falar assim, morreu aqui. Mas a incerteza enche aquele ambiente, porque não tem nenhuma pessoa para contar, não tem um animal naquele lugar, foi tudo saqueado, tudo saqueado. E qual é a postura nossa, então, quando nós vemos as coisas também assim na nossa vida? Você já teve a experiência de chegar na sua casa, esperando encontrar o seu cônjuge lá, e ele não está? E ela não está? Ué, não falou nada que ia sair? O que será que aconteceu? Graças a Deus hoje tem um bendito WhatsApp, tem um celular, né? Vou ligar para ver o que aconteceu. Onde você está? Com quem você foi? Com quem você está? Aí já vira aquele relatório, porque era para estar em casa. Mas o texto diz para nós que esta amargura tomou conta daqueles corações. E quando a amargura toma conta do nosso lar, da nossa família, existe uma solução. E a solução está no versículo 6. E Davi, porém, se reanimou no Senhor. Se as coisas não andam bem na sua casa, é melhor você parar de reclamar e começar a dobrar os seus joelhos, e começar a orar, e começar a buscar o Senhor, porque é só em Deus que o nosso lar fica firme, é só em Jesus que o nosso lar está seguro, é só em Cristo que nós vamos contar com esse ânimo agora, ou esse renovo de ânimo para nós conseguirmos sequenciar a nossa história de desafios e desafios e desafios. Davi então se reanima no Senhor, e é interessante que aqueles homens ainda estão ali com aquela pedra na mão, vão apedrejar ou não vão apedrejar? Taco agora, não taco, deixa ele na frente. Só que Davi não tinha mais essa desconfiança, Davi continua sendo líder daquele povo, e agora ele também toma o papel ali, diante daqueles homens, de líder da sua casa. Eu irei atrás da minha família, eu vou lutar por minha família, eu resgatarei a minha casa. Esse era o desafio que Davi agora estava assumindo, e diz o texto então para nós, que Davi faz o quê? Já sai correndo com toda a ira e com toda a raiva, resolvendo tudo do seu jeito. Não. Se Davi se reanima no Senhor, a lição continua para nós. Davi pede ao sacerdote Abiatar para trazer, versículo 7, é para agora ele trazer a estola sacerdotal, porque o sacerdote vai consultar o Senhor. Assim como Saul havia consultado o Senhor, e o Senhor havia dito que ele perderia o reino, agora Davi vai consultar o Senhor, e o Senhor, de maneira benéfica e doce, vai falar para ele. Acompanha comigo, por favor, versículo 8. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. A resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor, meu irmão, vem do Senhor. Nas horas angustiantes, desafiadoras da sua casa, dos dias difíceis na sua família, é melhor você se quedar aos pés do Senhor, confiar em Deus, crer que Deus vai transformar, crer que Deus vai te dar uma solução, crer que Deus vai te alinhar com a vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem. O Senhor é a favor disso, é a favor da família, e Ele quer que você então se sinta aqui desafiado, desafiada a buscá-lo para esse resgate. É uma luta que eu e você travamos, e eu e você devemos então, afinados com a vontade do Senhor, prosseguir em cada passo, confiando que o Senhor restaurará, que o Senhor nos levará a bom cabo, que o Senhor trará o bom êxito a nós. O texto diz então que Davi recebe aquela palavra do Senhor e parte. Mas dizem aí os pessimistas que não há nada ruim que não possa piorar. Perdeu todo mundo, o povo quer apedrejar ele, e agora com aquele bando de 600 homens, 200 homens estão cansados, não conseguem atravessar o ribeiro de Besor. Eu quero que você pare aqui no ribeiro de Besor.
A palavra Besor tem a ver com refrigério, descanso para a alma. O ribeiro de Besor é um desses ribeiros que nós lemos no Salmo 126, no início desse culto. Os chamados wades, as chuvas que vinham, as geleiras que derretiam e formavam pequenos riachos. O ribeiro de Besor recebia dessas águas e continuava um ribeiro, mesmo em tempos de seca. O ribeiro de Besor era um refrigério para quem caminhava naquelas regiões desérticas da vida. E algumas pessoas precisam de um ribeiro de Besor. Precisa de um refrigério do Senhor. Talvez seja você, ou a pessoa que está contigo, que acompanha você na sua casa, na sua jornada, é um com você. Essa pessoa precisa de um refrigério. Geralmente nós pensamos em refrigério para nós mesmos. Eu preciso de um descanso, eu preciso de um tempo. E seu cônjuge não precisa de um descanso? Será que ele ou ela não precisam desse descanso? Será que você não está forçando demais com ele ou com ela? Você já promoveu esse Besor na vida dessa pessoa? Um refrigério? Nós precisamos de refrigério, meus irmãos. Este mesmo homem aqui, que passa pelo ribeiro, ele mesmo já cantava isso no Salmo 23, que ele cantou ao Senhor: refrigera a minha alma, eu preciso de um Besor. Davi já dizia disso. É por isso então que ali, quando alguns querem ficar, 200 querem ficar, Davi fala: filho, você precisa ficar? Fica aí então, olha a nossa bagagem, porque nós vamos para lá de mãos vazias, a não ser com as armas, porque nós vamos trazer de volta tudo aquilo que nos foi saqueado. Uma atitude de fé, uma atitude de expectativa no Senhor. E Deus vai fazendo coisas poderosas na nossa história, meus irmãos, mostrando isso para nós, como Ele quer mostrar que Ele está com você e Ele faz milagres acontecerem. Aquele egípcio não brotou ali no deserto, foi por providência de Deus, deixado ali para guiar Davi até aquele arraial, até aquele acampamento. Coisas espetaculares acontecem na nossa história e nós não nos apercebemos. Deus faz coisas maravilhosas. Abre os teus olhos espirituais, porque Deus quer te mostrar coisas grandiosas, sinais que Ele tem dado para a sua casa melhorar, para a reconquista do seu lar, para a reconquista da sua família, para a reconquista da dignidade, para que você usufrui do melhor bem-estar, que é o lar. Deus tem isso para a sua vida. Deus quer que você olhe, abra os olhos, como Paulo diz: iluminados os vossos olhos do entendimento. Abra os seus olhos do entendimento, porque Deus está fazendo coisas no meio dos desafios da sua história. Deus está agindo, transformando, mostrando então que Ele sim vai colocar o caminho certo para que você dê os passos corretos, e tudo isso vai te alegrar, vai te fazer vitorioso e vitoriosa, mas vai culminar em glória ao nome do Senhor. A sua vida é para dar glória ao nome do Senhor. O texto diz para nós que Davi partiu com aqueles homens e foram para aquela batalha, pelejaram ali, e o texto é enfático em dizer que Davi tomou tudo de volta. Irmãos, consigam perceber algo aqui. Se você voltar os capítulos anteriores, nessa região onde as esposas de Davi estão, que aquele povo está, é a região onde Davi desbaratou todo mundo, matou geral. Se aquele povo descobre isso, o que eles iam fazer com as esposas deles? Com os filhos? Com as filhas? Passa tudo, mata tudo. Sabe por que nós estamos de pé? Porque Deus tem um propósito para nós. Você está de pé porque Deus tem um propósito para você. Deus quer que você continue firme, Deus quer que você continue perseverando, e não importa se você está no fronte da batalha, ou se você está no lugar de Besor, que é um lugar de refrigério, mas é um lugar de intercessão, de orar por aqueles que estão na batalha. O Senhor está conosco. O Senhor quer que eu e você confiemos. Uma igreja forte, uma igreja cristocêntrica, põe Jesus no centro.
Confia no Senhor, Ele é o esplendor da glória, Ele é o Senhor do Senhor, a Ele toda a glória, todo louvor, no meio das batalhas, no meio das lutas, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, o Senhor me dá vitória, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi cantava isso, o povo celebrava isso, porque entendia que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer milagre na família, que Deus pode reatar, que Deus pode nos fazer viver momentos ainda mais felizes, puros, doces, santos na presença dEle. Deus tem isso para nós. E eu quero aqui pensar com você, como foi aquele reencontro daquelas esposas, daqueles filhos, daquelas filhas que estavam abandonados, foram levados, e agora alguém pode dizer: meu amor, estou aqui. Acabou até as brigas, não está nem lembrando das brigas, esqueceu do guardanapo, esqueceu da louça que não guardou, esqueceu da toalha em cima da cama, esqueceu de tudo, porque agora nós estávamos pensando que tudo estava perdido, mas Deus entrou com providência e transformou tudo, porque, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele se levantará. Confie em Deus. Ai, pastor, mas a minha luta é tão difícil. Se Deus está conosco, não há o que temer, porque agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Começa a falar isso para você, começa a falar isso dentro do seu lar, começa a falar isso quando você está orando pelo seu marido, você está orando pela sua esposa, orando pelo seu filho, orando pela sua filha. O Senhor é o Senhor dessa casa, o meu filho é do Senhor, a minha filha é do Senhor, minha esposa é do Senhor, eu sou do Senhor, nós somos o povo da herança do Senhor. Apacenta-nos, Senhor, Tu és o supremo pastor da nossa casa. Coloque Jesus no centro da sua casa, coloque Jesus como o supremo pastor da sua vida, e você vai enxergar grandes coisas que o Senhor está fazendo, como o Senhor está fazendo na sua história. Diz o texto para nós que Davi resgata, então todo mundo se abraça, aquela alegria toda, e eles retornam felizes, alegres. Mas sempre tem alguém que tem uma feridinha, sempre tem alguém que quer atrapalhar. Quando eles estão voltando, alguém diz para Davi: ó, eles não vão receber despojo como a gente. Uma lição. Vocês não conseguem ver que é Deus que os mantém de pé? Vocês não conseguem entender que foi Deus que nos deu vitória, bom êxito contra toda aquela multidão? Oh, meus irmãos, nós vamos dividir com eles. Nós, como igreja do Senhor, irmãos aqui, Filadélfia, nós temos que ser ombro a ombro. Se um chora, todo mundo chora. Se um se alegra, todo mundo se alegra, porque nós servimos ao mesmo Deus, e o seu bom êxito é o bom êxito do nome do Senhor Jesus. É o louvor do Senhor. Então chore pelos irmãos. Quando você ver um irmão, ver a irmã, ver alguém passando um tempo difícil, ore por ele. Ore por ele. Crie o hábito de perguntar para as pessoas: por que eu posso orar por você hoje? Por que eu posso orar por você hoje? E alguém vai abrir o coração, vai falar: ore por isso, ore pelo meu lar, ore pelo meu trabalho. Vai te dar motivos de você ir à presença do Senhor, descansar em Deus. Mas muitas vezes, sabe o que acontece dentro da própria igreja? Existem essas pessoas. Você viu fulano? Conseguiu lá, promoção. Você viu? Comprou aquela casa. E daí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O grande problema nosso é que nós estamos preocupados com os olhos para a casa do outro, a síndrome da grama verde do vizinho. Olha para a sua casa, encontre as riquezas que Deus te deu na sua casa, na sua vida, para a sua família. Viva o melhor de Deus na sua casa, se alegre no Senhor, motive o seu coração em todo o tempo se alegrar no Senhor. Uma outra palavra aqui. Davi recebe aquele despojo, e Davi não fica com aquele despojo para ele, porque outras famílias haviam sido saqueadas. Sabe o que Davi faz? Nós vamos dividir esse despojo com aquelas outras pessoas, mas nós nem conhecemos, nem sabemos quem são. Deus o sabe.
Se Deus colocou nas nossas mãos é para fazer alguma coisa. Veja o que Deus tem colocado na sua mão para abençoar, para fazer a obra dele avançar e o nome dele ser exaltado. Veja o que Deus tem feito para que você seja um instrumento do Senhor. Abre os seus olhos, enxergue tudo isso na beleza que há então neste resgate de família que é no lar, de família que é na igreja, família da fé. Meus irmãos, o Senhor espera isso de nós, o Senhor nos chamou a isso, chamou eu e você para fazermos isso. Pastor, eu estou precisando de um refrigério. Como vocês acham que ficaram aqueles homens lá? 200 homens, um olhando para a cara do outro, fazendo o quê? Será que eles vão lembrar da minha família? Será que eles vão lembrar da minha filha? Será que eles vão lembrar da minha esposa e vão trazer ela? Será que eles não vão deixar elas para trás? Aqueles homens que queriam apedrejar Davi, agora eu acredito que eles oram assim: ó Senhor, faz o Davi lembrar de todos, faz o Davi lembrar da minha casa, Senhor, transforma agora, faz que todo mundo volte. Aqueles homens se tornaram intercessores, e eu quero falar desse papel importante para você, de orar por sua casa, de orar por sua família, de ser o intercessor da sua casa. Maridos, sacerdotes do lar, assumam suas funções. Esposas, auxiliadoras do Senhor, auxilie seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Pais, amem seus filhos. Família, vivam unidos, para a glória do Senhor, porque o inimigo vai querer fazer isso aqui, dividir vocês, fracionar vocês, porém o Senhor nos dá o bom êxito da vitória. É o Senhor que concede graça àqueles que são dele, é o Senhor que nos fortalece. Voltando ao Salmo 126, do início desse culto: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor. Tem coragem de fazer essa oração hoje? Faz essa oração hoje para a sua casa, faz essa oração hoje para a sua vida. Restaura, Senhor, a minha sorte, porque eu estou como um deserto, mas o Senhor pode fazer água manar na minha vida, passar para a minha vida. O Senhor pode fazer eu experimentar Bessor, o Senhor pode fazer eu experimentar que outros lutem comigo essa batalha. Ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, ore ao Senhor e agradeça ao Senhor, porque o Senhor dará a melhor estratégia para nós sermos bem-sucedidos. Irmãos, depois daquele encontro, todo mundo ali, as casas queimadas, tudo destruído, aquele povo reconstruiu a vida. Reconstruiu a vida, sabe por quê? Porque pessoas valem mais do que coisas. Lembrem-se disso. Pessoas valem mais do que coisas. As coisas passam, acabam. As pessoas, você as terá eternamente, aqui, em todo o tempo. Eu acho bonito nós podermos encontrar com casais mais longevos no casamento e os observarmos. Quando nós somos pais, nós somos mais ríspidos, mais ásperos com os filhos, não é isso? Não pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. E quando as pessoas se tornam avós, como é que é? Vem cá, filho, vem cá. Não é assim? O avô chama, senta no colo, explica. O pai, você está passando na rua: pai, o que é aquilo ali? Ah, você não viu isso aí? Todo dia passa aqui. E o filho, e o avô faz o quê? Vem cá, olha, você está vendo aquele detalhe? Aquilo ali era uma construção, e foi derrubada, e foi reconstruída. Nós precisamos ter essa atitude mais cedo no nosso lar. O diálogo, a alegria de estar com pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Um dia todos nós vamos enfrentar dias nublados, de luto. E às vezes nós esquecemos de uma coisa: a última foto. Na última foto, ele estava, ela estava. Nessa foto ele já não está. A última foto.
Para quem não gosta de tirar foto aí em família, viu? Tira a foto. Tira a foto em família. Deixa fazer selfie. Deixa fazer foto. Ah, eu não estou com o cabelo arrumado. Deixa fazer. Riam juntos das fotos. Celebrem juntos com fotos. Que momentos com pessoas valem mais do que momentos com coisas. É uma grande verdade isso. E é o que esse texto está nos ensinando. Aqueles homens podiam muito bem, já deve estar todo mundo morto mesmo, vamos construir aqui, e a gente chama aí, vamos para outro arraial, de casa de novo, está tudo certo. Não. Aqueles homens estavam decididos a reconquistar, a lutar pela família. Nós precisamos ser essas pessoas hoje, decididas a lutar pela família. Lembrem-se disso. Na sua casa você pode chorar. É o que nós lemos aqui no versículo 4. Na sua casa você pode receber amargura, apedrejamento, vontade pelo menos. Mas é na sua casa também que você vai buscar o Senhor e encontrar ânimo. Davi se reanimou no Senhor. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou embora dessa casa. Então consultou Davi ao Senhor. Consulte a Deus. Consulte o Senhor antes de tomar atitudes. Consulte a Deus. Mais do que isso, divida a sua alegria com os seus. Alegria é para ser compartilhada. Tem pessoas que não vão se alegrar com você? Sim, existem. Mas o Senhor quer que você divida a sua alegria. Divida a sua alegria. Seja feliz. Volta ao Salmo 126. Nem combinamos, hein, pastor? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a sorte da família de Davi e daqueles homens, eles ficaram como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa vida de alegria, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Quer ter a sua vida restaurada? É no Senhor. Quer confiar em Deus? Descansar no Senhor? Você vai ter deleite no meio das suas batalhas, no meio das lutas da sua vida. Se você está com luta aí, dá glória a Deus, que o Senhor vai te dar forças, assim como deu a Davi e aqueles homens. Sua luta é para a glória do Senhor, o seu pranto é para a glória do Senhor. Até o grande dia, irmãos, no Apocalipse 21, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor, e vai te colocar na mesa, e vai te dizer: vem bendito, venha bendita, para o gozo eterno comigo. Sua família tem que ser cristocêntrica. Dê glória a Deus por sua família. Dá glória ao Senhor por sua casa. Exalta o Senhor por sua casa. Pastor, eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. Eu posso dar um desafio para vocês, irmãos? A gente pode cantar uma canção aqui pensando nos desafios da família. Pensar que é para Ele todas as coisas. Não é isso que Romanos 11 diz? Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória. Sabe o que você vai pensar? Senhor, a Ti toda a glória por minha casa. A Ti toda a glória pelas lutas que eu passo. A Ti toda a glória pelas vitórias que eu já recebi. A Ti toda a glória pelas vitórias que eu terei. Ore a Deus assim, cante a Deus assim, celebre ao Senhor assim, creia que o Senhor age sim, transforma assim, e vai fazer isso na sua casa, e você vai testemunhar para os irmãos, para o pastor, para o presbítero, para o irmão, para a irmã da sua célula, você vai falar com eles: Deus fez algo na minha casa, Deus mudou, a Ele seja toda a glória, todo louvor, cante ao Deus. Cante ao Senhor Todo-Poderoso. Cante ao Senhor que pode fazer isso na sua vida. Exalte o nome do Senhor. Cante para Ele. Você pode ficar de pé para nós cantarmos?
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele agora, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre, amém. No versículo 26 do capítulo 30 de 1 Samuel, pregação abençoada, irmãos. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Os inimigos do Senhor. E eu quero pegar essa verdade para deixar muito claro aqui para o nosso coração, que os inimigos da nossa família são os inimigos do Senhor. Romanos 8, 31. Se Deus é
por nós, quem será contra nós? Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores, contra o inferno. Eu queria chamar aqui para frente, para a gente orar por você e com você, quem tem sentido essa batalha, na porta da sua casa, às vezes já do lado de dentro da família, quem precisa, como Davi, ser reanimado no Senhor, quem precisa ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, com respeito ao que fazer, quem precisa crer que é possível resgatar o que se perdeu, o que levado embora foi, quem precisa de um ribeiro aí de refrigério, Besor, quem precisa tomar posição contra o inimigo, que não perde tempo, ataca, saqueia, rouba, mata, destrói. Mas Jesus veio, queridos, e Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. João 10:10, Ele diz isso justamente para quem é roubado, morto e destruído pelo ladrão, pelo inimigo de nossas almas. E preste atenção, vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu uso demais. Roubar é eu sair daqui e alguém chegar com uma arma e roubar o meu carro. Roubou. Matar é eu estar saindo daqui, alguém roubar o meu carro e ainda resolver me dar um tiro na cabeça. Pá! Matou. Destruir é alguém me pegar saindo aqui do culto, roubar meu carro, me dar um tiro na cabeça e ainda resolver sumir com o corpo, levar para um lugar e botar fogo. Roubar, matar, destruir. É isso que o inimigo quer fazer, irmãos. Mas Jesus, justamente para essa turma que sofre esses ataques do inimigo, Ele diz: eu vim. O inimigo veio para fazer isso, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E mesmo que o inimigo tenha roubado, matado e destruído, eu quero te lembrar do que está lá em Hebreus capítulo 11. Abraão cria que das cinzas o Senhor poderia levantar Isaac. E nós cremos que não há milagre que o Senhor não possa fazer. Amém, irmão? Então eu quero chamar para cá você que está enfrentando aí o inimigo. Vem para cá em nome de Jesus. A gente quer orar por você e com você. Sai do seu lugar. Aleluia. Oh Senhor, bendito é o teu nome, Jesus. Os inimigos da nossa casa são os inimigos do Senhor. E o Senhor é quem luta por nós. Nós lutamos com o Senhor. Não importa, Pai, se o inimigo roubou, matou e destruiu. O Senhor veio para dar vida e vida abundante para todo aquele que crê no Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor pode reanimar muitos corações aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor pode trazer uma visão clara da Tua vontade, uma coragem, Pai, nova, um ânimo novo para enfrentar seja o que for, para viver a Tua vontade, para resgatar a sua família, para resgatar o seu lar, para resgatar o seu casamento, para resgatar os seus filhos, o relacionamento com eles, resgatar o relacionamento com os pais. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode guiar esse povo que pertence ao Senhor para os ribeiros de refrigério. Oh, Senhor. O Senhor pode, Jesus, dar a vitória. O inimigo pode estar festejando, mas a derrota dele é certa, Pai. Ele já é derrotado. Senhor, que nós possamos lutar com o Senhor, que nós possamos nos revestir com a armadura de Deus, que nós possamos, Senhor, vencer as ciladas, vencer as setas, que
Que nós possamos ver a nossa família, Senhor, resgatada, edificada, alegre, feliz. Senhor, eu imagino a expectativa no coração da família de Davi, de todos aqueles homens, quando foram levados pelo inimigo, pelos amalequitas. Eu penso que eles tinham medo, eu penso que eles estavam apreensivos, mas eu penso também que havia no coração deles uma certeza, Pai, de que o Senhor, de alguma forma iria intervir, o Senhor iria fazer algo, o Senhor iria agir a favor deles. E eu imagino a alegria que tomou conta do coração daquelas famílias, quando Davi entrou no arraial do inimigo, quando Davi combateu, quando Davi lutou, quando Davi venceu. E Senhor, Davi era o rei daquele povo. O nosso rei é Jesus Cristo, aquele que está no trono de Davi eternamente. E o Senhor é aquele que peleja por nós. O Senhor é aquele que luta as nossas lutas. O Senhor é aquele que entra nas nossas batalhas. E com o Senhor, Pai, a Tua palavra firme, nós cremos, somos mais do que vencedores. Senhor, em nome de Jesus, coloca no coração dos meus irmãos, Pai, daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham pela internet, uma convicção santa de que o Senhor pode reverter o mal em bem, de que o Senhor pode renovar a esperança para aquilo que desolado está, que o Senhor pode trazer vida para aquilo que já morreu, que o Senhor pode resgatar o que levado foi pelo inimigo, que o Senhor pode trazer alegria onde há pranto, que o Senhor pode, Senhor, renovar as expectativas, Pai, onde há apenas frustração. O Senhor pode dar vida nova, o Senhor pode fazer coisa nova. E nós oramos por isso, oramos por essas famílias aqui representadas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Senhor, que esses irmãos sejam reanimados, que esses irmãos sejam orientados pela Tua palavra, que esses irmãos sejam tomados de um santo refrigério do Senhor, que esses irmãos entrem na batalha com o Senhor, que esses irmãos não se acovardem, mas que eles lutem pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, confiados de que o Senhor é quem vai à frente e que os inimigos da família, os inimigos da nossa casa, eles são, antes de tudo, os inimigos do Senhor. E não há quem lute contra o Senhor e saia vencedor. Não há quem peleje contra o Senhor e saia vitorioso. Não há quem possa vencer o Senhor. Coloca essa verdade, Pai, sela o nosso coração com essa verdade, e que nós sejamos reanimados, e que nós sejamos soldados, bons soldados de Cristo, que marcham nesse mundo, que nós não sejamos pegados desprevenidos, Pai, pelo inimigo. Aumenta a nossa vigilância, aumenta o nosso cuidado, Senhor, aumenta, Senhor, a nossa capacidade de discernir as táticas do inimigo, que nós tomemos posição com a certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e nós abençoamos cada família aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amém e amém. Glória a Deus. Sempre, amém. Povo de Deus, ide-vos em paz.
na grande alegria de saber que essa batalha tipifica uma batalha da sua vida. Nós havíamos sido saqueados pelo pecado, mas Jesus Cristo, Ele entrou na batalha e nós fomos salvos pelo seu poder maravilhoso. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Vai em paz, meu irmão. Dá um abraço, meu irmão. Deus abençoe. A Ele